Estamos no ar. Estamos no ar. Caia quem cair, custe o que custar. CQC. CQC. Fabi, assume a tela aí, bonitinha. Já estamos no ar. Tudo bem? Boa tarde, galera. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham. Hoje estamos em clima de plantão, sessão extraordinária e tudo mais, porque aí já chegou nossa maravilhosa Gabriela, Delano, os nossos ouvintes assíduos, Cláudia, todo mundo aí entrando. Hoje a gente está com esse tema, né? CQC, né? Lei 8858, CQC. Custe o que custar, caia quem caia. Não, Weber? Vamos... Exatamente. Arnaldo está em trânsito aí, por isso está entrando e caindo, mas aqui, voltou. Tudo bem? Olá, Arnaldo, nos escuta? Isso, escuta. Hoje eu vou ficar com o meu avatar aí. Minha imagem vai ser só o meu avatar. Careca piscante. Estou numa missão aqui, mas não poderia hoje deixar de participar desse nosso CQC. Perfeito. Boa tarde também. Eu queria... Boa tarde, Fabi. Boa tarde, Arnaldo. Boa tarde, Paulo Borba. Galera de Búzios, presente sempre, dando show de mobilização. Muito bom. Minha amiga Cláudia Valenzuela Castro, também participando, Delano, sempre aí. Que bom. Galera, é o seguinte, Maria Bonita, Friburgo presente. Eu queria, nem combinei isso com Arnaldo e Fabiana, mas eu recebi algumas informações. Queria saber se eu posso, antes da gente entrar para o CQC, entrar num tema, que foi um tema que nós já falamos, inclusive discorremos sobre isso na última live, mas eu acho que ainda precisa se falar um pouquinho mais, né, que seja pouca coisa. Pode ser? Pode. Com certeza. O tema é exatamente aquilo que foi o tema central da última live, que é o porquê da gente se mobilizar enquanto atores políticos. Eu estou dizendo isso porque eu sei que andou rolando aí algumas acusações abertas, outras veladas, em alguns grupos de WhatsApp, e que tem alguns colegas da diretoria que participam. Algumas pessoas dizendo que a Liguia está fazendo uso político-eleitoral da entidade, uns dizendo isso de forma mais aberta, ou de forma mais velada, algumas pessoas se incomodando com o fato da gente estar trazendo a discussão político-eleitoral com a entrevista dos candidatos a vereador. Pessoas que estão entendendo a coisa completamente atravessada, porque, na realidade, o que a gente está fazendo é trazer candidatos de vários partidos, de matizes político-ideológicas distintas, com recortes de gênero também diferentes, com todo o cuidado de montar isso com uma participação o mais plural possível, exatamente para que a gente não caia nesse tipo de coisa, de ficar parecendo que um candidato ou outro está sendo favorecido, partido ou outro está sendo favorecido. E eu estou dizendo isso até com certa dose de chateação, porque quem diz isso, em geral, são pessoas que não veem a live, que não assistem o que está sendo discutido, que não se colocam quando a gente traz a discussão, quer seja das manifestações, quer seja das mobilizações, quer seja da discussão sobre campanha, sobre as eleições, como está escrito aqui, Liguia nas eleições de 2020. Qualquer pessoa com o menor senso que tenha com o menor conhecimento, observa pela composição dos candidatos que a gente está trazendo aqui, que a gente tem candidato do DEM, que jamais pode ser chamado de um candidato de esquerda. A gente tem candidato do PT, que jamais pode ser chamado de um candidato pró-governo. Então, as coisas estão sendo colocadas da forma mais plural
possível para que exatamente isso não aconteça. Então, essa galera que anda falando bobagem, primeiro, pense no papel que você pode desempenhar enquanto cidadão. Segundo, pense no papel que você pode desempenhar enquanto profissional, colocando no momento eleitoral as suas demandas, procurando formar uma consciência sobre o turismo para a próxima legislatura, e também põe a mão na sua consciência enquanto ser humano pensante, que você pode ser ator realmente, que você pode chegar aqui com as coisas mais ou menos esclarecidas. Você pode dizer o seguinte: olha, eu não concordo com a posição do vereador tal, mas eu sei que tem vereador candidato tal que está vindo aí, de repente a gente pode discutir com ele. E mais, traga as suas perguntas, as suas dúvidas, os seus questionamentos, inclusive isso que eu já estou me antecipando, traga agora para esse debate, faça as suas perguntas. Agora, faça isso de forma honesta, não faça isso de forma rasteira, não faça isso de forma medíocre, que é ficar fazendo discussõezinhas menores em grupos de WhatsApp, querendo destruir, querendo lamear alguma coisa que está sendo feita com o melhor dos objetivos. Fabiana Bandeira, Arnaldo Bichucha, Everaldo Costa, Christian Cain, André Angulo, Fátima Carvalho, Carla e todos os outros que eu, por acaso, não estou citando aqui agora, Edson Vander, todos são diretores da Liguia e todos são cidadãos. Eles podem externar a sua preferência política o tanto que eles quiserem. O que eles não podem e que a gente não vai permitir nunca é que isso seja, que o nome da Liguia, que a instituição Liguia seja utilizada para isso. Fora isso, minha gente, está tudo tranquilo, está tudo perfeito. Então, não está satisfeito com o que está aí, tente mudar. Está satisfeito com o que está, tente manter. Agora, faça isso de forma consciente, de forma honesta. Basicamente é isso, Fabiana e Arnaldo. E respeitando as liberdades constitucionais de cada um, né? Todo mundo aqui tem o direito de se expressar politicamente, como a gente falou na semana passada, né? Se a pessoa abre mão desse direito, é triste, é ruim, né? Mas é ainda assim uma postura que não deixa de ser política. Então, a gente sempre fala, nossa entidade é a partidária, mas não é a política. E queria aproveitar que você falou disso, Éder, antes da gente falar do tema mesmo da nossa quarta de quatro de hoje, para dizer o seguinte: vamos participar desses debates, né? Vamos participar das entrevistas, né? A gente tem um calendário que vai até dia 5 de novembro. Os vídeos estão todos no ar, os vídeos estão aqui na página, estão também no YouTube, mas é importante que a gente participe ao vivo, aproveite essa oportunidade, aproveite esse momento né, que temos aqui às 4 da tarde, que é nossa polis, nossa ágora, nosso espaço político. Então, que a gente exerça esse momento. Se a gente, como você bem falou, concordando ou não concordando, gostando ou não gostando, é um momento de questionar, né? De fazer críticas, agora com respeito, com educação, de maneira democrática e republicana. Não é isso? E participando, vamos participar, porque a programação está bem interessante. Arnaldo? Está aí? Deixou de ser piscante. Então, mas aí, vamos prosseguir, então, né? Não sei se Arnaldo está nos escutando ou não, acho que daqui a pouco ele volta. Estou aqui. Tá. Não, antes de mais nada, eu queria dizer que essa introdução do Everaldo, seguida da tua fala, Fabiana, tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Não é uma coisa diferente. É o mesmo assunto. Porque eu vou começar dizendo que hoje eu cheguei à conclusão definitiva de que a pandemia virou pandemônio. Agora a gente não está mais na pandemia, agora a gente está no pandemônio. E pandemônio principalmente para a nossa atividade de guia de turismo. A nossa ideia principal hoje é a gente falar de uma cobrança justa e que deve ser feita por vários guias com relação à Lei 8858, aprovada e sancionada
que dá o direito de uma renda mínima emergencial para os guias do Estado do Rio de Janeiro. A gente já ultrapassou vários limites com relação a essa lei, e exatamente a partir de hoje eu queria dizer que nós vamos começar a cobrar esse governo, essa Secretaria de Turismo, de maneira completamente diferente. Que depois não me chamem ou nos chamem de deselegantes, de que a gente está agindo de uma forma desleal, ou que seja. Porque a gente está completando 8 meses sem trabalho, sem renda e sem nenhum tipo de benefício, apesar de termos uma lei estadual e agora também uma lei municipal. Mas, no caso da lei estadual, além da lei, além dela ter sido aprovada e sancionada, logo em seguida a sanção da lei, nós conseguimos promover uma reunião da Liguia com a Secretaria de Turismo, com a Secretaria da Casa Civil, aonde todos se comprometeram, montaram até um grupo de trabalho para que fosse dada celeridade na regulamentação da lei. Essa reunião foi na plataforma Zoom. No início da reunião, a própria secretária de Turismo, Adriana Homem de Carvalho, avisou a todos que a reunião estava sendo gravada, e por ser gravada e ter a nossa imagem, ter a nossa participação, e por se tratar de uma reunião de uma associação de classe com a Secretaria FIM e com a Secretaria da Casa Civil, ela é uma reunião pública, é um documento público, em que a gente vem pedindo insistentemente que a gente tenha acesso a essa gravação, e até hoje ninguém nos entregou. Não só nós, Liguia, mas hoje com o nosso companheiro Wagner Medeiros, fazendo parte do gabinete da deputada Zeidan, uma dos deputados que assinou e protocolou a nossa lei na Assembleia Legislativa, também foi feita essa requisição e até hoje nada. Então, a partir de hoje, a gente considera essa secretaria, esta secretária, esse governo como instituições e pessoas mentirosas, que se escondem, que omitem a informação, até porque a questão da transparência hoje não é uma opção. A pessoa não pode escolher ser ou não transparente quando ela está no cargo público. Ela é obrigada a ser transparente. Então, a gente está exigindo, agora a gente não está mais pedindo, a gente está exigindo a cópia dessa gravação. A gente já recebeu uma espécie de uma ata dessa reunião, mas uma ata que não veio em papel timbrado, que veio sem assinatura, ou seja, pessoas tentando se esquivar de um problema que cada vez mais só vai se agravando para o lado deles, porque Oi? Caiu? eu diria que se a gente não se envolver politicamente com toda e qualquer pessoa que realmente queira ser parceiro do guia de turismo no estado do Rio de Janeiro, independente de coloração ideológico-partidária, mas é através da ação política que a gente vai conseguir tudo que a gente pretende quando a gente fala de renda mínima emergencial. Isso no caso da renda mínima. Mas eu quero trazer aqui mais 2 temas que vão no mesmo sentido, no mesmo caminho. Essa semana, a Secretaria de Turismo e a Prefeitura, de Arraial do Cabo, lançou ontem um decreto em que só é aceito no município de Arraial do Cabo guias locais da cidade de Arraial do Cabo. Eu, que sou guia regional RJ, que significa que tem uma lei federal e uma lei estadual que me garante o direito de trabalhar em toda a unidade
da federação chamada Rio de Janeiro. Se for barrado na entrada da cidade por causa de um decreto como esse, vai ter problema, vai dar problema. E a gente sabe, porque Paulo Borba está aqui, de Búzios, pessoal de Cabo Frio, e pessoas daqui do Rio de Janeiro também, já entraram em contato. E eu digo o seguinte, depois a gente vai compartilhar, porque o decreto veio junto com um formulário para que os guias que queiram se cadastrar para ter esse selo de Arraial do Cabo, para que possam trabalhar Arraial do Cabo, para que todo mundo, todos os guias do Estado do Rio de Janeiro, preencham esse formulário, para que eles saibam que a gente está antenado, porque uma lei municipal não pode se sobrepor a uma lei estadual e muito menos a uma lei federal. Então, a gente tem mais esse problema que só acontece porque, pela falta de ações e articulações políticas, algumas dessas autoridades se sentem no direito de fazer o que bem entendem, como se estivessem inventando a roda. Então, tem mais esse problema. Ou seja, nos afeta diretamente porque temos vários guias que saem em excursão do Rio de Janeiro para a visita a Arraial do Cabo. E esses guias não podem ser impedidos de entrar naquele município. Não são obrigados a contratar um guia que seja residente de Arraial do Cabo. E ainda tem um terceiro caso. E aí eu volto ao Paulo Borba, que é um dos nossos representantes da Liguia Búzios, hoje uma subdiretoria da Liguia RJ, em que eles estiveram hoje numa reunião também com o secretário de Turismo, porque anteontem, alguns dos guias da Liguia Búzios estiveram na Secretaria de Turismo, mesmo sem nenhum tipo de agendamento, para esclarecer que no final de semana passado, alguns ônibus estavam entrando no município de Búzios e não estavam sendo contratados e contactados os guias de Búzios. Num dia foram 8 ônibus, no outro dia, se não me engano, foram mais 4 ônibus, e foram lá para poder tomar satisfação, porque antes de começar a pandemia, todo e qualquer ônibus que entrava na cidade, os guias de Búzios eram contactados ou contratados, caso não fosse acompanhado aquele grupo por um guia regional RJ. A resposta que eles tiveram do secretário de Turismo de Búzios foi de que aquilo é apenas um fretamento rodoviário, então que não necessitava do guia de Búzios. E ficou repetindo fretamento rodoviário, mas chegou ao cúmulo, eu não sei quais são exatamente as palavras que foram usadas, mas chegou ao cúmulo de dizer que os guias deviam procurar outro tipo de ocupação, outro tipo de trabalho, porque em Búzios tinham 30 mil postos de trabalho. Eu fiquei curioso, eu estou a fim de mudar para Búzios, porque me parece que Búzios tem mais postos de trabalho do que habitante, ou de habitante que esteja em idade ativa para trabalhar. É uma loucura porque realmente, se a gente não se organizar cada vez mais, se a gente não se mobilizar cada vez mais, e se a gente não se articular politicamente cada vez mais, e é isso que a gente tem feito nessas entrevistas, a gente tem procurado se articular com candidatos a vereador para que a gente possa ter uma bancada do turismo, nesse caso no município do Rio de Janeiro, mas podem ter certeza que cada vez mais essa articulação será municipal, estadual e federal. A gente vai ver a nossa atividade guia de turismo ser colocada cada vez mais em segundo, terceiro, quarto, quinto plano de importância. Apesar de que ainda continua sendo a única profissão regulamentada do trade turístico. Então, eu estou realmente aqui indignado, porque quando vem alguns desses guias querer dizer que a Liguia está fazendo isso ou aquilo por interesse político, ideológico, que seja, são pessoas que não entendem a necessidade da gente estar fazendo esse tipo de articulação, esse tipo de movimento, para que a gente
proteja a nossa atividade, proteja a nossa profissão. Então, CQC, custe o que custar, caia quem cair, mas a gente vai ter que começar a pensar e agir de maneira diferente. Eu até diria o seguinte, eu não estou aqui agora podendo vislumbrar quantas pessoas estão nesse momento nos assistindo, Fabiana? 41. 41. Eu entendo que no momento que a gente estava bem mais confinado, isolado, esse número era mais alto, mas 41 para o momento que a gente está vivendo também é um número bem interessante. Mas eu diria que essas 41 pessoas têm que virar um vírus. Um vírus que tem que ser viralizado em toda a categoria do Estado do Rio de Janeiro, para que as pessoas entendam a necessidade da gente cada vez mais ocupar espaços políticos, para que a gente seja respeitado, para que a gente tenha a nossa atividade respeitada. Então, é um pedido que eu faço, que todo mundo realmente viralize os problemas que a gente está passando e que, se a gente não fizer alguma coisa, babau. Muito, muito pertinente isso, né, o Arnaldo, que você está falando, de que as pessoas que estão aqui, de certa forma, mobilizem outras, né? E eu acho que é muito importante a gente ter em mente que, primeiro, a gente precisa se mobilizar, primeiro, a gente precisa entender, né, essa importância. Porque quando a gente não entende essa importância, a gente fica repetindo esses discursos que eu considero muito vazios, do tipo, todo mundo só quer saber do individual, político é tudo ladrão, etc. Esses discursos são vazios. Como a gente disse na semana passada, alguém vai ocupar o cargo. E a gente precisa que os nossos interesses sejam representados. Porque na hora em que a porta torceu o rabo, na hora em que tudo fechou e nós estamos sem trabalho desde março, né? Se a gente não fizesse articulação política, a gente estaria como? Hoje a gente tem essa luta, né? Essa luta que a gente alcançou o patamar de conseguir ter 2 leis aprovadas. Agora, isso é inédito, né? Isso é uma coisa que, pelo menos nesses 10 anos que eu estou aí, eu nunca vi uma mobilização desse jeito, e colegas com muito mais experiência do que eu ressaltam isso. Agora, isso vem da tomada dessa consciência, a gente perceber que a gente é importante, né? Que não somos invisíveis, que somos importantes e que, sem a nossa participação, a cidade perde. Né? Então, primeiro a gente tem que se conscientizar da nossa importância. Eu sei que é muito difícil nesse momento, né? Do ponto de vista psicológico, a gente entrar nessa, mas eu acho que é a nossa tábua de salvação. Porque, como a gente tem falado aqui também, né, Eber, o que está também em risco é a própria continuidade da nossa profissão. Né? Sempre vai existir guia, as plataformas não vão superar os guias. Ok, mas o mercado hoje está muito mais reduzido, e é o mercado mundial, né? Não é o mercado do Rio de Janeiro, do estado do Rio, né? O mercado foi, né? Todo o mercado de turismo foi muito abalado. Então, a gente precisa sobreviver enquanto profissão também, né? Continuidade dessa força de trabalho. Enfim, fala aí, Eber, fala aí, comenta aí. Não, eu queria primeiro me solidarizar com o pessoal de Búzios, com os meus colegas da secção Búzios, e a luta não é fácil, a luta é grande. E outra é chamar a atenção da complexidade da luta que nós temos. A gente está apresentando, o Arnaldo acabou de apresentar 3 pontos distintos de lutas que são muito sérias. A questão da nossa renda mínima, a questão do direito à profissão que está sendo ameaçado, ao exercício da profissão que está sendo ameaçado em Arraial do Cabo, e a forma completamente detratória como está sendo tratada, estão sendo tratados os colegas de Búzios. São 3 facetas de uma luta que é a mesma, é a luta por reconhecimento. E aí, quando a gente fala o tempo todo aí de que o mercado muda, essa coisa toda, a gente sabe que o mercado vai mudando as coisas e a gente vai ter que ir se adaptando a elas. O que a gente não pode é permitir que nós, enquanto profissionais, sejamos diminuídos por quem tem a obrigação de nos amparar, de nos apoiar e de nos promover, já que, como profissionais, a gente promove a economia do município, a economia do Estado, a economia do país.
Então, pegando da parte inicial da fala do Arnaldo, da Lei 8858, nós vimos todo esse tempo com a premissa de lutarmos pela via política para resolver isso, que seria mais fácil do que a via judicial. Agora, Arnaldo, eu não vejo outra forma, a não ser que a gente entre agora nessa luta judicial, porque nós não podemos perder mais do que já perdemos. Se a gente não conseguir a vitória do ponto de vista judicial, eu acho que já se passou também tudo aquilo que a gente poderia fazer do ponto de vista institucional, do ponto de vista político, para que a gente mobilizasse institucionalmente todo mundo e pressionasse o governo para poder fazer alguma coisa que eles já demonstraram que não vão fazer. A Secretaria de Turismo, precisa ser dito, está atuando contra o profissional guia de turismo, inventando mentiras, criando situações para engabelar, criando lives no Instagram, falando em retomada, todo dia uma live distinta com profissionais que não estão dentro do escopo daquilo que o Estado quer apresentar enquanto solução. Porque ontem nós vimos aqui na live da Liguia nas Eleições a presença do Cláudio Del Bianco, que é um dos operadores mais antigos do estado do Rio de Janeiro, dizendo que os operadores também não estão percebendo por parte do Estado ou por parte da União nenhum benefício, nada que os ajude a atravessar esse problema. Ou seja, os empregadores do turismo não estão recebendo nada e os prestadores de serviço do turismo, que somos nós, menos ainda. Então, é o descaso completo. No entanto, a Setur está fazendo graça, oferecendo aí prêmio para Piraí, para não sei qual outra cidade no dia do aniversário, falando de selos, etc., para coisas que são completamente, absolutamente vazias. Nós temos na Setur inimigos da categoria, e a gente precisa entender isso. E, a partir de então, começar a tomar outro tipo de medida que não simplesmente a discussão política que a gente já fez, já vem fazendo isso há muito tempo. E nesse aspecto da Lei 8858, nós temos duas lutas juntas. Primeiro é conseguir arrancar, do ponto de vista judicial, a ata, a gravação dessa reunião que nós tivemos via Zoom, onde eu participei, Arnaldo, Wagner e André, o secretário de Turismo, a atual secretária, que na época era subsecretária, o secretário da Casa Civil, o subsecretário da Casa Civil, todos estavam presentes, todos dizendo a mesma coisa. A lei é justa, o que a gente precisa agora é simplesmente acertar as coisas para que o pagamento seja feito. Nada até agora, nada em absoluto. Então, o momento é da gente entrar para conseguir isso de forma judicial, por mais que isso demore um pouco. Eu acho que está mais do que esgotado o período de luta institucional, de pressão institucional. Agora é judicialização. Não temos outra saída. Faltou eu comentar tem mais um problema. A gente fez uma postagem outro dia. Eu digo a gente porque não foi o Arnaldo, não foi a Fabiana, o Geraldo, é a Liguia, sobre a ação daquelas pessoas que ficam ali na saída do metrô, do Largo do Machado, abordando turistas para poder levar lá para o Corcovado ou para qualquer outra situação. Nessa abordagem, nessa postagem, houve uma repercussão que acabaram entrando em contato com a gente e eu não sabia, fiquei sabendo, através desse contato, que ali, na verdade, se formou um grupo que dizem, eu não tenho certeza, não posso afirmar, dizem que tem uma associação legalizada que tem, vamos dizer, 30 pessoas. Que dessas 30 pessoas, se não todos, a grande maioria são guias de turismo com cadastro. E eu recebi, ainda hoje, antes de entrar aqui na Quarta às 4, uma outra denúncia. A denúncia de que existem... todo mundo sabe que o Mirante Dona Marta ainda continua fechado para visitação. Mas existem pessoas oferecendo passeios para acessar o Mirante Dona Marta antes das 7 horas da manhã, quando não tem fiscalização, dizendo que são acompanhados por guias e que é melhor ir com guias porque todo mundo sabe do perigo que a gente vive hoje em dia.
mas que também, se for em horário que tem algum guarda ou algum daquelas pessoas que proíbem o acesso, tem uma taxa de 10 a 15 reais, que é para a preservação da natureza, porque estava sendo degradada. Eu estou falando sobre isso porque é mais um exemplo de o quanto a nossa cidade e o nosso estado estão, turisticamente falando, porque eu não vou entrar em outros méritos, turisticamente falando, abandonados. Isso só acontece porque existem políticos e existem autoridades, e aí a gente tem que entender a diferença, que o político é aquele que está no executivo, no legislativo, e autoridades é o que estão no executivo. Então existe executivo e legislativo que, em véspera de eleição, falam do turismo, como se entendessem e fossem catedráticos, né, no tema. Mas chega na hora H, não cuidam do que tem que cuidar, não fazem o que tem que fazer. Então, a gente está realmente totalmente abandonado, porque quando um guia está fazendo um trabalho oficial, legal, como preposto de uma agência, com um transporte que está regular, com tudo certinho, uniformizado, o transporte está arriscado a ser multado, você não pode fazer o embarque e desembarque no lugar correto, você é impedido, tem que ser um herói para poder conseguir realmente atuar. A gente já repetiu isso tantas vezes, mas a gente não vai se cansar de repetir. 8 meses se passaram e a nossa cidade e o nosso estado estão perdendo a maior oportunidade que tiveram em toda a história para arrumar a casa, para organizar essa bagunça, para deixar tudo nos trinques para quando a atividade realmente voltasse. Porque falar de retomada com o que a gente está tendo agora, nesse momento, é tentar fazer alguém acreditar que Papai Noel não é história para criança, Papai Noel é uma coisa real, entendeu? Eu respeito a história do Papai Noel enquanto algo lúdico para que as crianças possam ter aquele momento, né, bacana no final do ano. Mas querer, depois que a pessoa já está na sua maioridade, convencer de que é uma coisa real, é meio complicado, entendeu? Papai Noel não vai descer pela chaminé trazendo presente porque você botou uma meia na janela. Entendeu? Não vai, não adianta querer ficar criando histórias depois que de uma certa maturidade. Então é muito complicado porque se a gente, e aí voltamos àquilo que você comentou no início, Everaldo, se num momento como esse a gente não trabalhar, porque agora nesse momento a gente está falando de uma eleição municipal, se a gente não trabalhar para ter uma bancada do turismo na Câmara dos Vereadores, esquece. Mais para frente a gente vai estar falando dos mesmos problemas que a gente já vem falando há tempos. E se daqui a 2 anos a gente não fizer um trabalho para poder eleger uma bancada do turismo estadual, esquece, a gente vai continuar passando pelos mesmos perrengues. Ou seja, esse discurso de que se envolver em política está errado, é o discurso daquele que prefere a situação do jeito que ela está. Prefere a bandalheira. Prefere a bagunça. Só que se esquece que ele também vai ser afetado. Mais cedo ou mais tarde, é o que a Fabiana fala. Eu gostei daquele exemplo, Fabiana. Se você não lavar a louça não vai se lavar sozinha. Não vai se lavar sozinha. Lá em casa... Vai ficar suja e mal lavada, né? Exatamente. Então, lá em casa, a gente faz a gente vai alternando. Antes de eu sair de casa agora, a gente almoçou, minha mulher saiu de casa e falou assim, você pode lavar essa louça? Aí eu olho para a pia, não é que eu queira lavar a louça, mas se eu deixar, vai ficar uma zona aquilo ali. Então, deixei a louça lavadinha lá.
Mais tarde, quando a gente jantar, de repente vai ser ela que vai lavar. E pode ter certeza que a minha filha com 14 anos, a gente, vez ou outra, bota ela para lavar também, porque ela tem que aprender, que se não lavar vai ficar suja lá. Eu tinha um amigo meu, pode parecer maluquice, mas esse era uma figura. Como ele morava sozinho, o que ele fazia? Ele comia o máximo que ele podia, às vezes passava um pãozinho para limpar o prato, em vez de lavar o prato, ele botava o prato no congelador. Entendeu? Mas ele mora sozinho, é problema dele. Aqui a gente não está falando de um problema individual. A gente está falando de um problema coletivo. E não é um coletivo pequeno, é um coletivo grande. E não é um coletivo que não tenha importância, é um coletivo que tem muita importância. Então, se a gente não realmente agir desta maneira como a gente vem agindo, esquece. Esquece, porque depois não vai adiantar chorar. Não, é isso aí, né? E quando a gente fala em bancada do turismo, a gente está falando em vários vereadores, né? O nosso sonho é que tenham vários vereadores de diferentes correntes político-ideológicas, entendendo a importância do turismo, né, para a cidade, para o estado, para o país, e entendendo a nossa importância enquanto atores políticos nesse processo, né? Entendendo que a gente que está na rua, a gente que sabe como a coisa funciona. Fala aí, Eber, fala aí. Não, Fabi, desculpa, eu não queria interromper o teu raciocínio que você estava trazendo, mas a questão é a seguinte: o que os colegas precisam compreender é uma coisa. A gente vai crescendo por partes. A gente começou a guia com uma discussão de um grupo de WhatsApp, daí a gente passou para um grande grupo de Facebook, que, como o Arnaldo dizia, é um grupo, como é que dizer, é uma entidade virtual na maior avenida do mundo, que é a internet. Depois a gente viu a necessidade de transformar a Liguia numa entidade. Essa entidade que nasceu com 94 membros que assinaram o livro de presença, hoje nós já temos praticamente 1.000. Então as coisas vão por partes. Nós não podemos ter a ilusão, quando nós falamos aqui em bancada de turismo, muito bem colocado aí pelo nosso querido Valmir, no chat que você subiu o comentário dele, nós temos que pensar na bancada do turismo, mas não podemos ter a ilusão de que a gente vá eleger uma bancada do turismo nessas eleições. Mas o que é que nós estamos fazendo? Nós certamente estaremos elegendo 1, 2, 3, quizás 4 vereadores com esse tipo de concepção, que vão se juntar àqueles vereadores que lá na Câmara, nessa legislatura, votaram no projeto 1886, aprovaram a lei, criaram a lei 6781. Essas pessoas, que para além do Raimon e do Brizola Neto e da Luciana Novaes e do Jabes Moura, que foram os 4 que foram os signatários dessa lei, imagina, nós estamos falando já de 4 que foram signatários. Muitos outros votaram de forma, defenderam com muita clareza. Eu posso até citar nominalmente o vereador Tarcísio, o vereador Renato Cinco, e alguns outros vereadores também que levantaram, também com perfil ideológico diferente, distinto do nosso, vereador César Maia, que votaram levantando a coisa como ela tem que ser. Então, se hoje nós não temos uma bancada de turismo e não vamos eleger um grande número de pessoas identificadas diretamente com o turismo, mas a gente está fazendo um movimento que vai fazer com que o turismo seja discutido de uma forma distinta na Câmara a partir da próxima legislatura. E é isso que a gente está fazendo aqui agora. Exatamente. O Hamilton Vasconcelos, ontem, na entrevista dele, falou uma coisa que eu achei super interessante. Além de você ter a oportunidade de eleger uma bancada do turismo, depois das eleições, quando no dia 1º de janeiro todos tomarem posse, há que se construir uma bancada do turismo, com o convencimento da importância dessa atividade. Porque eu até entendo que muitos ali teriam até boa vontade, mas não têm conhecimento de causa. Então a gente tem que
levar... E olha só, a gente escancarou a porta para isso. Ah, a gente aprovou a lei não foi paga. Ok, eu também estou aqui, a gente está começando a falar de que não dá mais para esperar, seja no estado ou no município, mas a gente tem que entender que esse movimento que a gente fez foi de abrir a porta desses parlamentos para que a gente possa levar esses temas de uma maneira mais densa, para que essas pessoas entendam do que a gente está falando. Porque, e aqui eu vou fazer um comentário que eu acho que vai exemplificar muito bem isso. No ano de 2018, a Liguia, ainda enquanto meramente um grupo no WhatsApp, ou no Facebook, organizou o primeiro seminário Liguia, falando de turismo de base comunitária. Mais ou menos naquela época, uma deputada tentou aprovar na Alerj lei que permitia apenas e tão somente que guias moradores de comunidades, de favelas, pudessem guiar nesses locais. Como se agora também Arraial do Cabo está fazendo esse tipo de movimento. E nós procuramos interferir nisso e, coincidentemente, olha só, essa deputada hoje não só protocola a nossa lei de renda mínima emergencial, como coloca um guia de turismo no seu gabinete, que é a deputada Zeidan. Depende desse tipo de interferência para que esses políticos entendam a atividade da maneira como ela é. Para que não proponham leis e ações que são completamente fora da realidade, às vezes inconstitucionais, ou o que seja. Lógico que tem outros temas a serem discutidos lá, mas também, como eu tenho falado sempre, se você falar de saneamento, você está falando de turismo. Se você falar de população de rua, você está falando de turismo. Se você falar de mobilidade urbana, está falando de turismo. De segurança, está falando de turismo. Mas essas pessoas têm que entender como funciona a atividade, e isso elas não vão entender por osmose. Elas não vão deitar na cama e, de repente, aquilo vai entrar nelas. Vai depender da gente. E eu digo da gente, aí já não falo só dos guias de turismo, não. Eu falo de todas as pessoas que atuam no mercado, precisam entender a importância da gente interferir na cabeça dessas pessoas, para poder incutir na cabeça das pessoas como funciona a coisa. Porque senão vai ficar aquela coisa de achar que guia de turismo aquele menininho que fica pedindo um trocado ao final de uma fala decorada que ele tem. Ou vai achar que, sei lá, as pessoas têm... não sei, é difícil, mas a gente escancarou portas e a gente precisa continuar esse movimento. Lógico, tem coisas que a gente tem que tratar de maneira mais séria, como falou o Everaldo. A Lei 8858 foi aprovada, já é uma dificuldade apresentar um projeto de lei, aprovar, sancionar, tá tudo, falta regulamentar. Então agora, não quer? Então beleza. Então não quer, então vamos brigar, porque a gente quer, vocês não querem, vamos brigar. Porque quando um não quer, dois não brigam. Mas um quer, então a gente vai brigar. Agora, a gente tem que entender que todo movimento feito foi no sentido de que o que vier pela frente, a gente tem que estar preparado para interferir nesse futuro. Porque senão a gente vai ficar reclamando e repetindo esses mesmos problemas. Oi. Só um comentário, estava pensando quando estava falando, Arnaldo, de que você vê, a gente precisa informar esses políticos sobre como é a realidade, né? Porque senão o que eles têm para se informar? Ou eles vão se informar com material feito pelas secretarias, que vivem num mundo de fantasia, né? Num mundo de fantasia de projeção, porque, né, você vai vendo a proposta é sempre de projeção do que vai ser, e nunca de analisar o que foi feito, né? Tem uma dificuldade de, inclusive, criar dados para analisar o que foi a última temporada, o que deu certo, o que não deu certo, né? Ou se tem esses dados, não os disponibiliza.
E outra coisa, a academia, né, de turismo, né, pensando agora por esse lado acadêmico também, tem muita dificuldade de pensar o trabalho. O trabalho ainda é um tema que fica um pouco fora dessas discussões. E quando se fala do trabalho, fala-se mais do trabalho de turismólogos. A gente sabe que tem muito turismo que é turismólogo, mas não é a realidade geral da categoria. Né? Então, a nossa percepção como ponta de lança do serviço, né? Como quem está ali no contato direto, está na rua, está nos ônibus, está com o cliente, essa percepção é valiosa. E a gente precisa pautar, sim, esses lugares de fala. Por isso eu acho muito importante o pessoal acompanhar para entender também que uma das coisas que a gente tem falado nessas entrevistas e pontuado queremos um lugar no Conselho Municipal de Turismo, né? E todos os candidatos até agora estão conversando e entendendo a importância, né? A gente está convencendo eles da importância da Liguia, enquanto entidade, ocupar a vaga que já foi do Sindegtur, sindicato morto, só falta enterrar. Então, assim, isso, por exemplo, é uma postura de ator político. É virar para um candidato e falar, olha só, você se compromete com a nossa causa? Você se compromete a dar a conseguir para a gente esse lugar? Porque a gente tem direito. O que a gente precisa é que isso se consolide. E aí, nesse lugar, a gente vai poder ser mais escutado ainda. Porque escutado a gente está sendo. Porque a gente está falando aqui e isso está chegando nos lugares. Se não fosse isso, a gente não estava aparecendo em tantos lugares. Então, se não fosse isso, não tinha tanta polícia lá no dia da nossa manifestação no Palácio Tiradentes, né? Vamos combinar. Mas isso aí deixa para outro dia. Fala aí, Eve, fala aí. Não, a gente já está com 46 minutos já de live, embora quem está no comando da live é a Fabiana, não sou eu, e naturalmente ela que vai dar os encaminhamentos finais, mas eu queria, tipo assim, que a gente já pensasse de forma efetiva no que a gente tem pela frente, né? Do ponto de vista da Lei 8858, eu creio que não, e acho que isso é ponto pacífico aqui entre nós da diretoria, que não há mais o que se conversar a não ser judicialização. E a nossa judicialização, ela começa inclusive com um ponto anterior, que é conseguir na justiça a gravação na reunião onde tivemos a confirmação do secretário da Casa Civil de que o nosso pleito era justo e que eles iam resolver isso para a categoria. Então, do ponto de vista da 8858, não resta mais dúvidas de que o caminho é judicialização, e pessoas como a Milton Vasconcelos já se colocou à disposição para ajudar a gente nisso, a gente vai correr atrás. Do ponto de vista da lei municipal, nós temos ainda, até porque ela foi aprovada, óbvio, as nossas necessidades são emergenciais, mas ela foi aprovada recentemente, se comparada com a lei estadual. Então, temos ainda que lutar por uma reunião entre a Liguia e a Secretaria Municipal de Turismo. Eu acho que ainda temos que queimar esse cartucho, ainda temos que fazer esse tipo de ação, porque, afinal de contas, tem uma entidade política, um ente político e administrativo, que é a Prefeitura Municipal, que pode, sim, se reunir com a gente, e aí a gente daí conseguir regulamentar essa lei. E basicamente é isso que eu queria dizer. A gente tem todas essas frentes de lutas e precisa que a Liguia esteja fortalecida, como a gente sempre pede aos colegas que estão aqui, que ainda não se associaram à Liguia, que mandem e-mail para liguia@liguia.org.br e venham se juntar a essa luta aí, que é a luta nossa, que é a luta de Búzios, que é a luta de Arraial, que é a luta de todos os guias de turismo do estado do Rio de Janeiro, que a gente já conseguiu, de alguma forma, inspirar e direcionar, vanguardiar alguns movimentos que estão sendo feitos, inclusive movimentos vitoriosos, como o de Foz do Iguaçu, movimentos que estão acontecendo em todo o país. Basicamente é isso, e eu sei que a Fabiana vai convidar para as lives seguintes. Eu vou só me despedir, porque eu tenho que me movimentar aqui. Eu queria dizer que, já que o nosso tema foi CQC, custe o que custar, ou caia quem cair, eu queria me despedir dizendo que musculatura nunca é demais. Custe o que custar. Oi.
Oi? Tá me ouvindo? Sim. Sim, eu me removi sem querer. Então, não, é isso aí, custa o que custar, vamos em frente, vamos na luta. Lembrando, vou botar até aqui, ó. Lembrando que somos eleitores e o senhor Marcelo Crivella está em campanha, né? Então, novamente, fazer aquele pedido para todo mundo que vamos pentelhar o Crivella nas redes, né? Vamos conseguir esse movimento institucional com a prefeitura, mas é muito importante que a gente mantenha a pressão e eleve a pressão. Né? Sei que depois de tanto tempo nas redes a gente cansa, a gente dá uma desanimada, mas não podemos desanimar. Né? Em nome da nossa Fabiana, profissão. Oi. não, desculpa, só antes que você encerre, o colega Lee Rainin, que está sempre aqui nas lives, sempre participando, ele está mandando aqui Everaldo, eu acho que tem que tentar marcar uma reunião com o próprio Crivella, porque quem tem o poder de mandar pagar é o prefeito. Não há dúvidas, Lee. Só que é o seguinte, a gente também tem que trabalhar com a realidade. Ele não só é prefeito, como ele está em campanha eleitoral. Então, conseguir uma agenda com ele é uma situação muito complicada. Ele muito provavelmente só vai prestar atenção nisso depois que ouvir a Secretaria Municipal de Turismo. Então, acho que o ideal, óbvio, seria que a gente pudesse conversar sobre isso com ele. Mas eu imagino que num momento como esse, de campanha eleitoral, conseguir reunião com ele não seja das tarefas mais fáceis de se fazer. Mas a gente tem que tentar, sim. Mas a nossa prioridade tem que ser, na minha opinião, uma reunião com a Secretaria Municipal de Turismo. Se tiver aí secretário da Casa Civil, ainda melhor. Sim, e essa pressão é que também faz com que isso aconteça de forma mais célere, né, Everaldo? Se a gente fizer como a gente fez lá atrás, no começo da campanha pela lei estadual, que a gente mandou muito e-mail, muito tweet, muita marcação, muita hashtag, é por aí, a gente tem que exercitar a nossa cidadania, nosso papel político, e isso, hoje em dia, ainda mais nessa eleição em meio a uma pandemia, acontece muito nas redes. Então, sair daquela sensação de que, mas eu estou aqui, estou sozinho, não posso fazer nada, a gente pode fazer muita coisa. Né? Então, essa pressão acontece muito por aí. Então, tá aí, eu estou destacando o Mauro, que sempre está aqui acompanhando e colocando o nosso e-mail, para quem ainda não se associou, ou enfim, manda o e-mail por aí, a gente responde por lá. E é isso, eu acho que a gente tem que continuar nessa dinâmica de exercer nossa consciência, né? Primeiro, tocar a nossa consciência, perceber e valorizar a nossa importância. E depois ir para cima dos caras. Ir para cima dos caras, cada um de nós, cada tweet, cada hashtag Lei 8858 Pague Já e Lei 6781 Pague Já, no caso do município, é muito importante. Né? Então, é isso. Quero convidar todo mundo para amanhã, às 4 horas, a acompanhar, participar. Não é para assistir, gente, é para participar. Assistir e participar, né? Fazendo comentários, fazendo perguntas. O nosso candidato que vai conversar com a gente amanhã, né? O candidato que vai conversar com a gente amanhã é o Raul Bittencourt, do UP, Unidade Popular. E vamos ter Mary Martins, maravilhosa, vai aqui fazer o papel da mediadora. Vamos ter Everaldo, né? Everaldo está amanhã com a gente aqui, não é isso? Sim. E é isso. Sempre às 4 horas. Amanhã a gente... com o convidado do candidato na discussão vai ser o Christian Cain. Isso. Então, é o mesmo formato. Amanhã a gente tem, então, Christian como convidado, Maria Martins vai estar na mediação, Everaldo vai ser o debatedor e Raul Bittencourt tem todas essas informação, a página dele, assim como de todos os candidatos. Eu estou colocando a página para que a gente também dê uma olhada nas propostas da pessoa, né? Veja o que ela já fez, o que ela não fez, para que a gente também chegue para conversar, estando um pouco mais qualificado, sabendo mais o que a pessoa tem para nos oferecer, né? Então, é isso. Amanhã, então, vai ser sempre às 4, né? Vai ter amanhã. Depois a gente vai ter na outra semana
terça-feira e quinta-feira. Então, a gente vai atualizando aqui pela página, enfim, quem serão os convidados, os mediadores, mas já temos programação para amanhã às 4 e espero vê-los todas, vê-las aqui. Tá certo? Exato. Só reforçando aí o que você falou, Fabiana, é fundamental que essas lives sejam vistas, sejam discutidas e que esse debate tome conta da nossa cabeça. Afinal de contas, a gente está falando do futuro do município, né? E quando a gente fala dos vereadores, a gente está falando de quem elabora as leis, né? Então, importante. É isso aí. Então, amanhã nos encontramos. Muito bom estar com vocês. E até mais, galera. Muito obrigada para todo mundo que chegou junto aqui, né? Muito bom. Beijo. Até. Tchau, Beijo, tchau. Tchau, tchau.